Muito boa noite. Que Jesus nos ampare, nos ilumine, permitindo que os bons espíritos, seus mensageiros, seus trabalhadores e obreiros, deixem cair sobre nós as suas bênçãos de amor e de luz. Que as palavras do seu Evangelho e que o seu bondoso coração nos orientem os passos, nos acalmem as almas, nos permitindo discernir e trabalhar em nós aquilo que precisa ser trabalhado, mudando aquilo que precisa ser mudado, aprimorando aquilo que precisa ser aprimorado. Que Deus, no seu infinito amor, nos ajude a descobrirmos em nós o amor que um dia haverá de ser infinito. E que a paz do Cristo permaneça sempre em nossos objetivos. Que assim seja. Muito boa noite. Nós gostaríamos hoje de falar sobre um tema que acaba sendo muito mistificado para nós que ouvimos falar dele. Quando nós ouvimos as palestras espíritas que falam sobre o tema, ou quando ouvimos histórias dos livros trazidos pela doutrina espírita, que tratam também sobre o tema, nós ainda nos colocamos como quem se vê diante de algo sobrenatural e maravilhoso, mas que é uma condição perfeitamente normal e é uma condição da própria criatura. Nós falamos a questão da mediunidade. E essa questão merece em todos nós alguns esclarecimentos e merece de todos nós muitas reflexões. Porque se tem acreditado que os médiuns sejam seres iluminados, que sejam seres missionários enviados por Deus para desenvolvimento de uma tarefa em meio à humanidade, que tenham poderes especiais, que tenham propriedades sobrenaturais, que nós, os meros mortais, não as temos e estamos bastante longe, distantes de alcançá-las e de poder desfrutar dessas condições. Mas Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, começa a desmistificar, aprofundando aquilo que já trouxera anteriormente em O Livro dos Espíritos, falando sobre o tema. E vai nos colocar, Allan Kardec, de que mediunidade nada mais é do que faculdade de comunicação, do que possibilidade de comunicação. E vai dar uma definição bastante simples de quem sejam os médiuns. Kardec vai dizer que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por isso só, médium. E ele faz, obviamente, uma clara distinção entre as faculdades ostensivas e a mediunidade natural. As faculdades ostensivas seriam aquelas as quais nós conhecemos como as faculdades de mediunidade de efeitos físicos, que sejam o transporte de objetos, materialização desses mesmos objetos, materialização de espíritos, faculdade de transporte de objetos, entre outros, né? O número é bastante grande das faculdades ditas de mediunidade de materialização. E coloca também as faculdades mais conhecidas de nós, mais comuns, que sejam aquelas faculdades de efeitos intelectuais, as quais nós podemos colocar como sendo a faculdade da psicografia, de escrever, de permitir que os espíritos escrevam através de nós,
da psicofonia, aquela na qual o intermediário cede o seu aparelho fonativo para que os espíritos falem através dele, a faculdade de vidência, na qual o indivíduo se coloca como intermediário descrevendo aquilo que vê no plano espiritual, a de clareaudiência, na qual se dão os ditados espirituais e tantas outras faculdades. Mas estas são as faculdades ostensivas, segundo aquilo que nos coloca Kardec. Mas nós gostaríamos hoje de nos ater àquilo que coloca Kardec como sendo a definição de médium. Médium é todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. E isso nos leva ao entendimento de que todos nós, em um grau qualquer, somos mais ou menos médiums. Somos mais médiums, temos uma capacidade perceptiva mais desenvolvida, ou somos menos médiums, com uma capacidade de percepção menos desenvolvida. Mas todos nós temos essa capacidade de percepção. Essa faculdade se dá de várias formas e em várias vertentes, desde as simples intuições, as simples inspirações, ao registro da presença dos espíritos através das sensações e das percepções mais diferentes. Há aqueles que registram a presença dos espíritos através das sensações mais agradáveis ou menos agradáveis, das sensações físicas mais perceptíveis, como arrepios, calafrios, ou menos perceptíveis, mas todos nós a temos. A faculdade mediúnica é uma faculdade da alma, é uma faculdade do espírito imortal e se coloca no corpo físico enquanto o espírito nele estiver em trabalho de desenvolvimento das suas potencialidades através das reencarnações. A faculdade mediúnica, assim, dessa forma, é uma faculdade tão normal e tão natural quanto a faculdade de ver, de ouvir, de andar, a faculdade de respirar. Todas as faculdades de nosso corpo são faculdades que têm a sua característica de naturalidade, assim como também a mediunidade. E por que nós falamos isso? Porque mediunidade, acima de tudo, é processo de sintonia. Quando nós falamos em sintonia mediúnica, em sintonia, e nós ouvimos muito isso nas casas espíritas, quando vamos ao momento da prece ou da palestra e alguém nos convida a sintonizar com os bons espíritos, a estarmos em sintonia, a vibrarmos com os bons espíritos, nós nos perguntamos, mas o que vem a ser isso? O que vem a ser sintonia? O que vem a ser vibração? E se referem justamente às características das leis físicas, das leis da própria física, que nos dizem que a afinidade se dá através de similaridade. Vibração se dá através também de leis físicas que nos colocam em equalização, em estado de equalidade, igualdade, com um determinado semelhante. E isso nos coloca da necessidade de nós percebermos quem nós somos, com o que nós estamos sintonizando, o que nós estamos buscando, aquilo que nós trazemos dentro de nós. Porque muitas vezes nós acreditamos que para que nós possamos sintonizar com os espíritos mais elevados, nos baste tão somente chegarmos a um determinado local, a um determinado templo, fecharmos os olhos e fazermos aquelas preces exteriores, né? Como se o ato da prece exterior, nos colocasse rapidamente em sintonia com os espíritos mais elevados.
E não é bem assim. A espiritualidade nos coloca que o nosso padrão vibratório se dá por aquilo que nós trazemos dentro de nós mesmos. O que nós pensamos, o que nós sentimos, como nós agimos, como nós tratamos a nós mesmos, como nós tratamos ao outro, como nós tratamos ao próximo. Isso determina o nosso padrão de vibração. Porque o nosso padrão de vibração, ele deve ser uma constante e não somente o padrão de um momento em que nós colocamos por 2, 5, 10 minutos em atitude de prece exterior. A prece é fundamental e particularmente uma das ações mais importantes da vida do espírito. Mas precisamos entender que se a prece nos faz elevar os nossos padrões de sintonia, ela o faz porque nos condiciona a nós analisarmos em nós quais são as nossas emissões de pensamentos e sentimentos e buscar uma transformação e uma melhoria. Porque caso o contrário, nós seremos tal qual aquela pessoa descuidada que toma um banho de 5 ou 10 minutos e a partir dali atira-se à lama durante todo um dia. A prece tem a função de nos elevar àqueles por quem chamamos, mas nos elevar naquele momento, nos condicionando a estarmos elevados em todos os momentos. E o nosso padrão de sintonia, como nós dizíamos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós agimos, é o que determina quem nós somos. Porque não nos adianta nada nós vivermos de uma forma totalmente desequilibrada e por alguns minutos elevarmos uma prece, como se nós pudéssemos enganar a Deus ou enganar as leis divinas com uma prece. Não. O que nos determina é a forma com que nós vivemos. Tanto que Jesus, em uma determinada passagem do Evangelho, nos diz que não se pode servir a dois senhores, porque agradando-se a um, haverá fatalmente de desagradar-se ao outro. Isso equivale a dizer que não se pode trabalhar o bem, buscar o bem, agindo constantemente no mal de vontade própria. Não se pode buscar o convívio com Deus agindo das formas mais vis e mais desequilibradas possíveis. Não nos cabe buscar o contato com Deus se nós não temos o equilíbrio na convivência com aqueles que convivem conosco. Porque a espiritualidade nos tem dito que muitas vezes nós buscamos o contato com os bons espíritos, com os espíritos mais elevados, e nos travestimos de santos ou de espíritos mais evoluídos naquele determinado instante, mas no momento em que alguém nos pede a atitude de compreensão, de tolerância, de paciência, de indulgência, de bondade, de perdão, nós agimos exatamente de forma contrária. Não nos adianta, não nos vale prece de uns minutos em que nós nos colocamos como espíritos que buscam elevar-se, mas apenas exteriormente, quando nos momentos em que nos cumpre a ação da caridade, e a caridade, segundo o que dizia Jesus, é benevolência para com todos, ou seja, sermos bons para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias, sermos indulgentes para com todos e perdão das ofensas. Não nos cabe uma atitude exterior se nós não temos a capacidade de sermos bons para aqueles que nos buscam, que nos procuram.
muitas vezes nos seus desequilíbrios. Não nos adianta a aparência de caridade quando nós não somos capazes de sermos indulgentes com as imperfeições daqueles outros com os quais nós nos acercamos ou que se acercam de nós. Imperfeições que muitas vezes são perfeitamente compreensíveis e encontradas em nós mesmos e que nós não somos capazes de encontrar no outro. Perdão de ofensas. Muitas vezes ofensas inconscientes, inconsequentes, que a própria pessoa não percebe que as comete. E dessa forma, sem que nós o percebamos, nós acabamos entrando no mesmo diapasão daqueles espíritos que não são bondosos para conosco, que não são indulgentes para com as nossas imperfeições e que não são capazes de perdoar as nossas ofensas, aquelas que nós cometemos no passado ou que cometemos ainda hoje. Então vejamos que o processo de mediunidade, ou seja, o processo de comunicação e isso é importante porque nós pensamos que em mediunidade comunicam-se ideias, palavras, cartas, mensagens, e não é isso. Em mediunidade comunicam-se ideias, vontades, desejos, sentimentos, ações. É isso que se comunica em mediunidade. Nós não percebemos que quando nós agimos nas formas com que nós agimos, nós estamos constantemente fazendo trocas, fazendo comunicações. E aí nós acabamos sendo intermediários de espíritos menos esclarecidos, espíritos orgulhosos, espíritos vaidosos, como nós outros, menos esclarecidos, vaidosos, orgulhosos. Então, as orientações da doutrina espírita para conosco, nesses processos de desobsessão, são as de que nós devemos primeiro fazer os esforços mais difíceis para vencer as nossas próprias imperfeições. Aceitarmos aqueles que são conosco. Entendermos aqueles que se aproximam de nós. Fazermos o máximo esforço para fazer o bem, ainda quando nos seja mais difícil. Porque nós comentávamos ainda hoje em um grupo de estudos, nós não percebemos, mas a doutrina espírita tem uma função muito importante na nossa vida. É a função de nos tirar da nossa zona de conforto. Porque nós às vezes dizemos que não queremos agir com pessoas, estar com pessoas que nos causam desconforto, que nos causam sacrifício de nós mesmos, sacrifício de compreendermos, sacrifício de paciência, sacrifício de tolerância, sacrifício de bondade, sacrifício de doação, sacrifício de compreensão. Nós não queremos participar disso porque para nós é muito difícil. E realmente é. E nós realmente, diante disso, às vezes queremos nos colocar na nossa zona de conforto. Ficar exatamente como nós estamos. Estar exatamente onde nós estamos. E não percebemos que a proposta da doutrina espírita é nos tirar dessa zona de conforto. Nos tirar do padrão confortável em que nós estamos. E provocar em nós as mudanças que são necessárias. Essa é a função. É para isso que nós estamos aqui. Esse é o objetivo da nossa existência. A nossa existência não tem o objetivo de fazer com que nós cheguemos aqui de uma forma e saímos aqui exatamente da mesma forma com que chegamos, sem nenhum tipo de transformação. Então, mediunidade é isso. Poder de comunicação de ideias, sentimentos, desejos, vontades. Que nós comuniquemos, então, a vontade de sermos melhores. E estaremos nos afastando daqueles espíritos que não querem ser melhores.
Nós convidamos a todos a permanecermos em oração, em leituras, relaxados, com o pensamento em Deus, enquanto nós vamos ao nosso trabalho de irradiação. E depois será enviada a prece de encerramento a todos. Muita paz e que Jesus esteja em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja.